Olá, meu nome é José Ares e seja muito bem-vindo ao canal Livros Etéreos. Hoje, as 3 dicas são sobre livros de filosofia. O primeiro, Hermes Trismegisto, de Américo Somerhan. O segundo, Para Entender o Kybalion, de Luciliana Galvão. E o terceiro, Confissões, escrito por Santo Agostinho. Sobre o livro O Kybalion, de Luciliana Galvão, deixarei na descrição 15 links da palestra da professora, para que você possa conhecer mais sobre o Kybalion. Assista, você vai gostar. Vamos à sinopse dos livros. A coleção de textos em forma de diálogo, conhecida pelo nome de Corpus Hermeticum, traduzida, editada e com introdução de notas por Américo Somerhan, foi escrita em grego na cidade egípcia de Alexandria, provavelmente entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, por egípcios instruídos na cultura e na filosofia grega. O primeiro desses textos é o mais célebre deles e o fundamento de todos os outros, pois neles a inteligência divina, personificada, ou seja, Poimandres, que na cultura hermética era uma espécie de deidade responsável pela mente e pela luz da alma da humanidade, visto sob a forma de um dragão sagrado para os alquimistas, ele abria as portas do mundo invisível para os homens. Também é chamado de o dragão da sabedoria. Revela a Hermes a natureza de Deus e a origem, a estrutura e o destino do universo e da vida humana. É essa revelação que ele transmite a alguns discípulos nos tratados seguintes e que será a raiz, o núcleo, o ensinamento daquilo que se convencionou chamar de tradição hermética e que remonta às raízes da cultura ocidental como nós a conhecemos. Hermes Trismegisto, a quem é atribuída a autoria desses textos, é a sobreposição do deus egípcio Thoth ao seu equivalente Hermes, de modo que as funções principais desse último como mensageiro e intérprete dos deuses são englobadas pelas funções mais amplas de Thoth como Deus da sabedoria, Deus articulador da palavra divina, primeiro-ministro de Deus, escriba de Deus, seu mensageiro e executor da justiça divina. É com muito gosto que eu indico esse livro. Escrever o prefácio de um livro como este não foi tarefa fácil, tanto pela magnitude dos ensinamentos do Kybalion, quanto pela grandeza da explicação que a professora e filósofa Luciliana Galvão nos transmite sobre os ensinamentos ali guardados. O livro cumpre o papel de um manual didático que nos ensina a compreender e a relacionar com a vida uma série de ensinamentos oriundos de uma antiga e enigmática escola de pensamento filosófico denominada Hermetismo. O Hermetismo, ou filosofia hermética, teria sido estabelecido por um sábio conhecido como Hermes Trismegisto, que teria vivido no Antigo Egito. Pouco se sabe sobre a existência desse homem, mas sua memória e imagem foram preservadas e reverenciadas por meio das deidades Thoth, pelos povos egípcios e posteriormente por Hermes, pelos povos gregos. Um conjunto constituído de 7 ensinamentos básicos dessa filosofia hermética foi selecionado, reunido e resumido, tornando-se conhecido pelo termo Kybalion, transmitido oralmente, de boca a ouvido durante séculos. Entretanto, foi somente no início do século passado, mais precisamente em 1908, que os ensinamentos do Kybalion foram escritos e impressos em formato de livro, o qual recebeu o título O Kybalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Coerente com a gênese e a tradição de transmissão hermética dos ensinamentos do Kybalion, o livro impresso não teve a autoria acreditada a um homem ou a uma mulher, mas a indivíduos que se autodenominavam 3 iniciados. O livro apresenta princípios ou leis universais acompanhados das respectivas elucidações, as quais não são facilmente compreensíveis. Ao contrário, exigem por parte do leitor interessado o esforço e a reflexão e consideravam trabalho de estudo. São justamente esses preceitos herméticos que a professora Luciliana aborda neste livro, cuja semente tem origem em uma série de 15 encontros do grupo de leitura comentada de O Kybalion, ministrado pela professora durante o ano de 2017 na Escola de Filosofia Nova Acrópole, em Brasília. Com linguagem acessível e ilustrada por diversos exemplos, Luciliana nos ajuda a desvendar os preciosos ensinamentos contidos em O Kybalion e, principalmente, a compreender como estes conhecimentos podem ser observados em nossa rotina diária. Desta forma, a obra tende ao objetivo de preencher uma lacuna necessária e muito particular
que é explicar ao leitor contemporâneo aquilo que havia sido explicado hermeticamente ao leitor do século passado. Há mais de 1.600 anos de sua redação, e apesar da bibliografia interminável que geraram, as Confissões ainda são um livro inclassificável, tanto do ponto de vista literário quanto do filosófico. A obra não corresponde a nenhum padrão conhecido, tampouco, em que pese sua enorme influência, criou descendentes diretos. Seu duplo estatuto de obra-prima literária e texto fundamental do pensamento filosófico mais atrapalha do que ajuda sua definição. A ausência de modelos e o excesso de chaves de leitura deixam o leitor e o tradutor perplexos. O que se deve privilegiar? O prazer do texto ou a precisão conceitual? O rigor argumentativo ou a sofisticação oratória? Obviamente, não há resposta unívoca, apenas soluções pontuais, frase por frase, palavra por palavra. Mas isso já levanta uma questão mais geral. Se as Confissões foram redigidas como obra filosófica e religiosa, por que uma elaboração textual tão extrema, excepcional, até para um virtuose como Agostinho? Qual a relação entre a sofisticação do estilo literário e a profundidade dos assuntos tratados? Talvez uma questão fundamental esteja aí, nesse nó filosófico estético. Para tentar desatá-lo, seria preciso estabelecer a intenção da obra no contexto em que foi produzida, ou pelo menos delimitar seu assunto. E nem essa tarefa é fácil. Haveria um assunto único? A narrativa da vida do autor e de sua conversão, pela qual as Confissões costumam ser consideradas a primeira autobiografia da literatura ocidental, ocupa os primeiros 9 livros, mais curtos, mais ou menos a metade da obra. Não é um relato completo. Partindo do nascimento em 354 d.C., chega ao batismo de Agostinho e à morte de Mônica, sua mãe, no ano de 387. O livro 10, o mais extenso, é um tratado sobre a alma, não a alma em geral, conforme uma tradição neoplatônica já consolidada da qual Agostinho, aliás, tira bastante proveito, e sim a alma do autor, como ele a percebe no momento em que está escrevendo, num exercício de introspecção sem precedentes na literatura clássica. Finalmente, os 3 últimos livros são dedicados a uma interpretação do primeiro capítulo do Gênesis, conduzida também de maneira bastante original. A famosa análise do tempo se encontra nessa seção, no livro 11. A reflexão sobre a pluralidade de sentidos do texto bíblico, muito importante para a futura hermenêutica, está no livro 12. Mas qual é a relação entre autobiografia, psicologia e exegese? De novo, o que Agostinho pretendia escrever? Você vai descobrir. Isso e muito mais nessa grande obra, Confissões de Santo Agostinho. Tradução do latim e prefácio por Lorenzo Mann. Mais uma grande obra que eu indico. Ok, gente, embaixo na descrição do vídeo tem 15 links referentes aos vídeos da palestra da professora Lúcia Helena Galvão. Assisti todos. Eu recomendo. Muito obrigado por terem assistido e peço a vocês para divulgarem. Não se esqueça de deixar um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho para receber mais conteúdo. Deixe um comentário para tornar nosso canal relevante frente à plataforma. E até o próximo vídeo com mais 3 dicas para você. Tchau!